Salve, salve galera! Aqui é o Liam e vocês estão na 5ª temporada do Via Lactoc, o programa de entrevistas da Cultura Cosmo que tem a missão de conectar e inspirar artistas e público de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Via Lactoc. E hoje a nossa convidada especial é referência, não só aqui em Santa Catarina, mas em outros estados, na cena Drag King. E venho pra cá, eu tô muito feliz de te receber e ouvir um pouco das tuas experiências, das tuas vivências. Mística, seja muito bem-vinda à Cultura Cosmo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre a minha arte. Que bom te receber por aqui. Tô ansioso para esse papo. E pra gente começar então, se apresenta para quem não te conhece. Ou para quem te conhece também, vamos mais a fundo. Vamos. Eu me chamo Mística, eu sou uma pessoa não binária, eu uso todos os pronomes. Eu sou da década de 90, tenho uma mistureba de interesses, sou uma pessoa neurodivergente, eu sou autista nível 1, TDAH, altas habilidades. Bom, de uma forma bem óbvia, voltada para a área da arte, que me faz ser multi-artista. Além disso, sou bruxa, sou demissexual, sou pansexual. Esses dois acabam, às vezes, meio que as pessoas entendem que o pansexual, às vezes, é uma pessoa que ela é muito ativa sexualmente, mas ainda sou demissexual, estou dentro do espectro da assexualidade, eu sou fetichista e faço arte drag. Tenho uma persona aí reconhecida que é o Paulão Rego, que inclusive já ganhou um concurso, que é o Purpurina, um dos maiores concursos que a gente tem na região sul do Brasil, mas com também alcance nacional. Achei muito importante, né? Também sou maquiadora, uma das coisas que é bem importante falar aqui, porque tem tudo a ver com o que eu faço na minha arte e na minha arte drag, principalmente. Vou aproveitar o gancho, então. Tu tem 16 anos de experiência na maquiagem, né? Em que momento a maquiagem social deu lugar à expressão artística da mística? Então, na verdade, o que veio antes foi a arte performática, que em 2009 eu fazia Lady Gaga Impersonator, que eu não fazia a menor ideia de que na época eu era drag, porque na época quem fazia drag era homem cis, gay, e algumas mulheres trans faziam, mas ainda não eram tão lidas quanto drag, quem dirá uma amapô, porque na época eu me identificava como uma mulher cis, e com a pressão, né, sobre o meu corpo, sobre a minha sexualidade, sobre o que é crescer e ser adulto, e essa pressão, né, de você querer ser artista. E para quem nasceu assim na década de 90, tem muita pressão em você trabalhar em algo mais normativo. Daquilo que eu fazia, o que mais estava próximo ali do que eu poderia trabalhar perto da arte drag foi com maquiagem. Aí eu consegui um emprego como maquiadora vendedora da loja Contém um Grama e comecei a fazer alguns cursos. Inclusive o meu primeiro curso mesmo foi com a Vogue, que já foi drag também, é uma figura icônica aqui da região da Grande Florianópolis. E depois disso eu fiquei aí um bom tempo só dentro dessa área, trabalhando com casamentos, com formaturas, com ambientes bem heterossexnormativos, até que em um momento que foi a pandemia, eu ouvi uma vozinha assim na minha cabeça. Eu já tinha começado os estudos da astrologia ali, e eu ouvi uma voz na minha cabeça um dia dizendo que se eu não saísse daqui eu ia morrer. E eu chorei horrores, porque eu fazia a menor ideia de onde é que era o daqui. Gente do céu, que voz é essa? O que eu tô fazendo? Pra onde é que eu vou? Né? Vamos começar com o mais óbvio, que é o local físico. Então, eu mudei de local físico. Mas tu não se identificava como mística ainda? Eu ainda não me identificava como mística. E aí, nesse processo onde eu saí desse lugar físico onde eu estava,
E eu voltei a me reencontrar, e aí eu tomei uma decisão, que foi romper uma relação que eu tinha, hétero cisnormativa. Foi um rompimento bem tranquilo, assim, que a gente decidiu que a gente estava em ritmos diferentes e queria seguir caminhos diferentes, e foi a melhor escolha que eu fiz, porque a partir daí a mística começou a nascer. Então ela veio da bruxaria, ela veio da parte dos estudos de feminismos plurais, gênero, sexualidade. Então, eu não posso dizer que a maquiagem social é algo que é essencial para mim, quem sou hoje. Ela, por mais que eu vivi dentro de um meio hétero cis normativo, tentando me encaixar e nunca conseguindo, ainda assim ela me proporcionou chegar onde eu estou hoje. Mas chegou um momento que ela não conseguia mais abraçar quem eu era. E aí eu precisei sair dali e ir para muitos lugares para me encontrar. Furar a bolha. E como foi a tua primeira montagem? O que a arte drag te proporcionou que a maquiagem convencional não conseguia expressar? Então, minha primeira montação foi como Lady Gaga, quando eu não sabia que aquilo era drag. E depois Da onde veio a motivação, assim, Little Monster? Não. Não foi. As pessoas podem querer me matar, mas eu sou sincera. A verdade, eu tinha um cabelo platinado, muito parecido com o dela, da época ali do Just Dance, do Poker Face. E usava algumas roupas parecidas e a cara com os traços, né? Hoje mesmo eu me maquiei, eu falei, eu tento não parecer com ela, mas eu sempre pareço com ela, não adianta. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre ela e me experimentar na brincadeira de ir pra balada vestida de Lady Gaga, eu subia no palco, loqueava. Mas isso não era um trabalho, era... Não era um trabalho, era Legal. só uma forma de expressão. Até que em um momento, sim, aconteceu que uma pessoa me contratou para uma outra cidade, inclusive. Foi Joinville, a primeira cidade que me contratou para eu estar vestida de Lady Gaga na festa. E aí foi a primeira vez também que eu tive um contato com uma artista drag com um leque imenso, em que ela fez um vrá e ecoou no salão inteiro. E eu pensei... Eu quero ser isso. Eu quero um vrá pra mim. Isso nas épocas de 2012, 2013. Antes disso, foi em 2009 isso. Nossa! Assim, 2000. Just Dance, né? Tá. Uhum. Just Dance foi em 2008. 8. Só que no Brasil chegou em 2009. E aí, a partir daí, foi uma conexão, assim, porque ela tem uns gostos muito parecidos com o meu. Eu acho que também faz sentido nós, apesar de sermos, né, de culturas diferentes, mas tem coisas que se assemelham. Nós duas viemos de classe média, uma idade muito próxima, né? Ela fez agora 40, eu vou fazer 36, as duas Arianas. Ó, chutando o pé na porta chutando a porta dos paradigmas, literalmente. E era muito engraçado que quando às vezes ela fazia alguma mudança, às vezes eu fazia uma mudança, não quero mais ficar tão parecida com ela. Ela lá e mudava e ficava parecida comigo. Olha. Muito engraçado. E aí, como é que foi depois aí que começou a se tornar trabalho? A primeira montação, né, que tu falou, foi a Lady Gaga. E como isso progrediu pra chegar no Drag King, principalmente, né, no Paulão Rego? Como foi essa jornada? Essa jornada foi bastante difícil. Porque na época lá era muito difícil ter reconhecimento no mercado local. Eu consegui realmente ganhar cachês assim, mais significativos para sustentar a minha arte, indo para outras cidades, indo para Chapecó, para Criciúma, para Pato Branco, para cidades fora desse eixo mais central, desse mais capital. Era difícil conseguir receber um cachê que realmente sustentava. E ainda tinha mais 2 bailarinos também para pagar. A gente fazia ensaios, figurinos. Então, Era um espetáculo. Era um espetáculo. A gente fazia 3 blocos. Cada bloco era uma era dela, era um álbum. E a gente fazia 3 músicas, saía, fazia troca. E
chegou um momento que isso acabou realmente desgastando muito mais do que realmente me levando para algum lugar, né? Apesar de ter conseguido conquistar algumas coisas. A gente ficou um tempão sem ter parada LGBT em São José, mas eu me apresentei já na parada de São José. Já apresentei até no Dia das Crianças de São José. Como Lady Gaga, isso eu já apresentei em festa de aniversário, então eu consegui, assim, furar bolhas. Até em casamento me apresentei. E aí tive esse hiato, onde realmente voltei para a arte da maquiagem para poder conseguir pagar, sobreviver e me sustentar. E aí depois eu fui retomando, né, precisando para esse processo meu de autodescoberta. E ainda primeiro veio como Queen, mas eu não queria mais ser a Lady Gaga, eu queria que as pessoas chamassem a mística, a mística, a mística. Então daí eu criei essa figura que é a deusa mística. E o deusa tem muito a ver com essa questão de o que é essa figura de Deus, de deusas, né? É uma figura que as pessoas, elas adoram, elas entregam oferendas para receber suas graças, né? Então, para mim, tem uma ideia de troca justa, a ideia do deusa, porque ela não, um deus ele sempre vai dar algo em troca, mas ele não vai só dar sem alguém também dar algo para. Então tem essa brincadeira. E por muito tempo eu performei como uma deusa mística, só que chegou um ponto, e nesse meio do caminho eu experimentei o drag king, e aí eu comecei a me divertir muito e comecei a, peraí, tem alguma coisa aqui diferente. E aí o drag king balançou mesmo comigo, me fez me entender quanto uma pessoa não binária, me fez perceber que o que era da minha drag era realmente uma expressão de arte, de um feminino, uma feminilidade possível, que também não se enquadrava. A minha drag queen, ela não se enquadra no que é considerado o feminino, o padrão. Não faz sentido para mim fazer essa drag mais beauty. Mas chegou um momento que eu sentia que com a deusa mística não tinha mais uma troca justa. Eu sentia que eu dava muito mais do que eu tinha o retorno. E aí eu entendi que essa troca seria mais justa se eu fosse com essa figura masculina, com o Paulão. E achei curioso, porque eu só conseguiria talvez entrar em alguns lugares como uma figura masculina. Olha. Eu precisaria colocar esse corpo de vulva dentro de uma figura masculina para conseguir entrar. Se faz sentido ou não, mas na prática tem funcionado. Sim, na tua vivência foi assim. Na minha vivência foi assim. Eu comecei a perceber que com o Paulão eu conseguiria ocupar outros espaços que antes, como deusa mística, eu não conseguia. Até porque com ele eu consigo brincar dentro de uma estética mais padronizada. Sim. Porque isso não me fere. Mas eu brincando com essa drag queen mais padronizada, ela me fere, porque são padrões que foram colocados em mim de que eu deveria ser e nunca consegui. Sim, ser então, assim assado para ser aceita, né? Exato. E aí, no caso do Paulão, o ser aceito dele acaba sendo divertido para ti. Exato, porque ainda entra num lugar de poder me sentir. Que tem uma coisa que eu acho muito interessante do Paulão, é que ele provoca desejos e atração em pessoas que normalmente não teriam atração por essa figura. Porque apesar de ele performar esse corpo desse homem hétero cis, ainda é um corpo de vulva fazendo isso. Então, isso provoca desejos em pessoas que não teriam. Homens gays sentem tesão no Paulão. Mulheres cis héteros sentem tesão no Paulão. Lésbicas sentem tesão no Paulão. Então, eu acho isso fascinante, o quanto ele consegue romper com isso e eu acabo me sentindo muito melhor performando através dessa figura, né? E eu acho muito interessante, nas vezes que eu vi o Paulão, ele tá sempre num lugar de serviço, né? Por mais que tenha essa questão de desejo, a parte do tesão envolvido, o personagem dele serve.
as mulheres, né? E eu acho isso muito interessante. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a criação do personagem. Sim. Ele, na verdade, a primeira montação, né? Acho que vamos começar. A primeira montação dele foi após uma oficina. E aí eu pensei, já que tô aqui, vamos experimentar, né? Credo, eu jamais iria me vestir daquilo que eu mais odeio na vida. Macho! E aí eu dei com os dentes na língua, né? Eu me Deu diverti certo. horrores, deu muito certo. E isso também me ajudou muito a trabalhar a minha raiva em relação ao sistema e começar a abrir também e enxergar outras formas de masculinidade. Acho que também por isso que foi possível para mim também conseguir sair daquele lugar onde eu estava e também abraçar esse masculino dentro de mim, né? E ele tem muito nesse lugar de estar a serviço. Bom, ele é uma figura que nasceu da raiva. Então, tem a ver com essa questão do patriarcado, e a gente sabe que nesse sistema as mulheres são colocadas a serviço do homem. E aí, para fazer essa inversão, eu cruzei esses conhecimentos dentro do universo do fetiche, do BDSM, essas relações, construções hierárquicas, e coloquei ele nesse lugar de estar a serviço. Então, eu vou usar essa figura, que normalmente ela é dominante, e eu vou colocar ela a serviço. Então, isso foi uma das coisas que eu mais gostei, porque é muito doido, porque ao mesmo tempo que está vivendo no meu corpo, eu controlo ele dentro do meu corpo, mas ele está servindo, e eu sinto prazer de estar controlando ele, servindo os outros. É uma camada complexa. Eu não sei nem explicar isso. Eu acho interessante também que ele tá em posição de serviço e nem por isso ele perdeu o valor dele ali, né? Então acaba sendo uma troca muito de engrandecimento, tanto do personagem como do teu espetáculo, quanto do teu autoconhecimento, né? Que a gente já comentou outras vezes que lidou melhor que tu conseguiu lidar melhor com a raiva e tudo mais, né? E o quanto essa expressão artística, botando ele no lugar de serviço, não interferiu no papel que ele tem hoje na tua vida, no espetáculo, nas pessoas ao redor. Hoje eu posso dizer que a minha raiva, assim, ela acalmou muito, tanto que eu acho que é por isso que eu consegui entrar em uma outra fase, uma outra era do Paulão, que é uma era mais afeminada. Então eu também comecei a não precisar me prender mais dentro, né, dessa... Tanto que até tem uma das oficinas que eu tô trabalhando agora na escrita dela, que é de Paulão a Paulette, que é justamente dessa jornada de como que foi esse processo de construção, de caracterização, né? Principalmente nesse caso ligado à maquiagem, e como que foi mudando as minhas percepções e as coisas que foram se atravessando para que eu conseguisse colocar o feminino dentro de mim, conseguisse não ficar preso também a usar o tanquinho, né? Porque eu uso aquele tanquinho de borracha, que é algo que eu amo, adoro o visual, só que ele também me sufoca. E aí chegou num ponto, nossa, eu também estou preso numa outra figura. E aí, como que eu posso colocar essa minha masculinidade para fora sem precisar ter esse tanquinho, esse abdômen masculino? Então, a Paulette também veio nesse lugar de tentar me ajudar a lidar um pouco com as minhas próprias disforias também, né, em relação ao meu corpo. E conseguir enxergar a beleza nele e entender que esse corpo não necessariamente ele é um corpo que é de mulher. Ele é um corpo. Sim. Então, tem esse lugar... Eu nem sei se eu respondi a pergunta, mas foi essa que foi a lógica que foi vindo aqui. Vamos ter um devaneio aqui, né? Mas num ponto de vista de devaneio, tu falou da questão do Paulão no serviço, aí isso te deixou confortável e te trouxe muitos ganhos, ao mesmo tempo que tu desenvolveu o Paulão e a si mesmo, tu conseguiu abrir a expressão do Paulão, o quanto isso é, pra mim, pelo menos ouvindo, né? O quanto isso é transformador, né? Que tu abriu a expressão, o autoconhecimento do próprio Paulão,
E aí tu falou uma coisa importante e interessante, que é o corpo do Paulão tava te sufocando também. E o quanto nós, como pessoas vivendo nesse mundo, nos sufocamos pelos padrões ou pelo que é imposto, e aí impede a gente da gente crescer, se expandir, viver outras experiências nessa vida mesmo, né? Então a gente tá indo para um lado bem filosófico e bem com devaneio, e eu acho isso incrível, tá? Pode continuar. Eu adoro. Mas é isso, né? Até que ponto a gente ainda precisa se agarrar a uma estrutura, a um modelo, a um padrão, se aquilo já não tá mais fazendo sentido, né? Então hoje eu ainda performo sim com essa figura, eu coloco ela em alguns lugares, eu adoro a versão do Paulão Noel, que é o Papai Noel queer, super bombadinho, mas agora também tem a Paulette Noel, que também é essa figura bem queer, bem afeminada também, eu imagino essas duas figuras assim no presépio, sabe? Todo presépio deveria ter de referência. E uma parte também que é muito importante, que o Paulão também me ajudou na minha própria sexualidade. Porque nesse lugar de perceber esse prazer em servir, e às vezes esse servir, ele é visto como algo negativo, mas eu aprendi o termo, por exemplo, que é o top service, que é a pessoa que gosta de estar nesse controle de servir ao prazer de uma outra pessoa. E essa tomada de consciência também faz com que eu consiga criar limites também e entender aonde eu quero servir, aonde eu quero estar me doando, né, para esse lugar. E isso eu não digo não só em termos em relação a, não sei que palavras que eu posso falar aqui. Pode falar sobre sexo. Pode falar. Abre. Qualquer coisa a gente faz um pip. Tá bom. Não é só relacionado a isso, né? Não é só relacionado a sexo que eu tô falando aqui, mas de um aspecto maior mesmo, de entender, por exemplo, o quanto que eu, nesse meu processo de redescoberta, eu sirvo a Opium, o Bar Opium, que é um berço de muitos artistas, e eu tenho prazer em servir para que ele cresça, eu cresço junto. Então tem esse prazer de entender. Eu muitas vezes estou no controle de espetáculos lá dentro, mas ainda estou servindo a essa casa, essa entidade que me abraçou e me acolheu em um momento que eu estava vulnerável e me deu espaço para que eu pudesse me expressar, né? Então eu gosto de... Para mim, as coisas, elas não são separadas, elas todas se atravessam. Exato, e é muito interessante ouvir também. Tudo para mim tá sendo interessante, porque eu amo essa expressão artística que acaba sendo uma expressão, uma extensão de nós mesmos, né? E eu acho muito interessante que, tu não tá sozinha, né? E até me perdi do que eu ia falar, porque eu me fascino com o que eu falo com o que eu vejo de arte, né? Mas enfim, eu vou lembrar daqui a pouco. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem são as tuas maiores inspirações na arte drag e como tu evita copiar pra criar e ser autêntico? Então, essa pergunta é a pergunta polêmica, porque a maior parte de artistas drags com quem eu converso geralmente vai listar um monte de drag do RuPaul. Ai, é o Drag Race Brasil. Ai, não. Eu me inspiro em tudo, porque a arte drag ela é uma forma de expressão. Então eu vou me inspirar em desenhos, eu vou me inspirar em artistas que não necessariamente são drags. Então eu procuro muitos artistas burlescos diferentes ao redor do mundo que tem alguma arte que se assemelha com a minha. Não dá pra dizer que não tem uma grande inspiração em Lady Gaga? Tem, não tem como. Ela tá ali dentro de mim. Que, inclusive, Lady Gaga é drag, ela já uma vez pronunciou como drag, né? A própria masculinidade do Sidney Magal é uma referência para mim. Essa masculinidade dele ali do auge, porque quando ele surgiu, ele muitas vezes foi lido como viado, né? Porque ele era um homem que expressava sua sensualidade, se arrumava e colocava coisas que eram tidas como femininas. Então, isso é algo que também me inspira. Se atravessa muito Exu e Pombogira dentro da minha arte.
Inclusive, tu usou bastante de referência na tua apresentação quando tu ganhou o Purpurina, né? Isso, o concurso Purpurina, ele foi o Sidney Magal, mas o Sidney Magal, na verdade, ele entrou com as músicas, porque cada etapa, né, são 3 atos, com 3 músicas diferentes, intercaladas com trechos de um poema autoral. E essa performance, ela é para falar justamente sobre essa minha integração e meu entendimento enquanto uma pessoa não binária e transbordar para o mundo. E essa parte do Exu e Pombogira, que simbolizam essas forças que me impulsionam para isso, porque foi a partir dessas figuras de esquerda que são muito mais... elas erram, elas não são perfeitas. O perfeito é ser algo que não é lido como perfeito no padrão. Então, essas figuras disruptivas que me fizeram me questionar sobre quem eu sou, elas olharam e disseram para mim que eu posso sorrir, que eu posso cantar, e que eu posso dançar, e que posso me amar do jeito que eu sou. E aí vem nesse momento do Meu Sangue Ferve por Você, aonde eu tô nessa dança com esses 2 lados, o masculino e feminino em mim. E aí o Me Chama Que Eu Vou é isso. Me chama que eu vou, que agora eu tô pronto e posso ir pro mundo. E transbordar esse sentimento. Eu tenho um carinho muito especial por essa performance. Pena que só foi uma vez que eu fiz. Em algum momento eu quero poder fazer ela de novo, porque ela é com um corpo de baile maravilhoso. Foi composto... Fiz questão de trazer uma drag queen, mais 2 kings, e teve mais uma artista que, na verdade, ela não faz drag, mas ela trabalha com essa parte toda de músicas ciganas. E ela topou também entrar e se montar de drag também para participar. Eu juro pra ti, porque te ouvindo falar sobre os teus estudos, todos os teus conceitos, o que tu fez com as coisas que fazem sentido pra ti, como tu botou pra fora, é muito bonito, sabe? É uma expressão genuína de um ser humano. E aí eu não entendo as pessoas que não conseguem enxergar, não que são menos ou mais, não julgando elas, mas um simples não entendo como é difícil admirar a expressão humana, né? Não sei se é... Não sei, não entendo. Não, eu entendo esse teu não entendimento. É algo que não é nem linear, assim. As coisas, elas vão se atravessando e em algum momento elas fazem sentido. Não é... Eu acho que justamente o fato de as pessoas não conseguirem lidar com isso é porque não é linear. É algo que ele é um processo que é caótico, em algum momento ele vai se organizando e aí de repente depois se torna um caos de novo, que vai se organizando e é assim que vai sendo o processo criativo, né? Claro que é preciso ter um certo... acho que isso o tempo vai trazendo, né? E claro, o autoconhecimento é extremamente importante tá junto a isso, que é para a gente conseguir criar uma forma de criação mais saudável, né? Então... Sim, também. E é da mesma forma que eu não entendo, agora puxando para outra perspectiva, se as pessoas estão abertas ali a dizerem que não entendem, estão abertas a entender, não precisa tratar outra pessoa, independente de qual polo ela tá, da mesma forma que tu não gostaria de ser tratado, sabe? E eu acho que aí pode rolar uma construção e, de repente, uma mudança bem significativa no mundo, no geral. E aí a gente entra mais uma vez num papo filosófico. Enfim. Eu adoro, eu sou filosófica desde sempre, assim, desde muito, muito, muito novinha. Mas isso que tu tá falando, pra mim, ressoa no respeito às diferenças. Exato, era aí que eu queria chegar. A primeira coisa, a base de qualquer coisa é o respeito, né? Porque realmente, eu não entendo um monte de arte que tem por aí, mas não é por isso que eu vou diminuir. Então, tá tudo certo, é só a gente respeitar que somos seres plurais, diversos e que a gente é formado por tudo aquilo que se atravessou na nossa vida e eu imagino sempre um liquidificador, né? Sim, e até agora tu falando... E agora até tu falando dessa questão linear e o fato de eu não entender
algumas pessoas, eu também tô buscando essa linearidade num processo, uma caixinha para tentar entender. E às vezes não precisa entender, é só uma experiência de vida que a gente tá tendo, e aí a partir do respeito a gente não diminui ninguém, né, pelas escolhas e experiências. Sabe, uma coisa que às vezes parece muito absurdo, porque eu acho umas correlações, assim, que parecem não ter a ver, assim, de fora, mas quando eu comecei a me entender quanto uma pessoa fetichista, eu achei que eu era doente. E eu comecei a pesquisar muito sobre. Eu sou uma pessoa que eu tenho isso, eu tenho um hiperfoco, eu vou lá, eu estudo muito, me aprofundo para tirar minhas dúvidas. E nesse processo eu descobri que não é muito pra gente se perguntar do porquê. Por que eu sou assim? Às vezes não preciso perguntar o porquê. Às vezes é mais eu abraçar e buscar isso, fazer as coisas de uma maneira sã, segura e consensual, que são as 3 letrinhas que se fala muito dentro do fetiche, do BDSM, e eu meio que levo isso pra vida também. Às vezes eu não preciso perguntar o porquê, mas aquilo tá ok, tá fazendo bem pra pessoa, não tá fazendo mal pra ninguém. Às vezes eu vejo nesse outro... Eu vejo desse outro prisma, assim, né? Foi... Tento, né? Pelo menos. Vou aproveitar vamos trocar o assunto agora para saber como tu avalia o mercado para artistas drag em Florianópolis. Olha, o mercado daqui, ele cresceu muito nos últimos tempos, tá? A arte drag existe aqui já há muito tempo. Mas ela realmente deu uma queda, assim, muito grande. Eu não estava acompanhando enquanto eu estava afastado, mas realmente percebi que houve essa queda. E ela começou a retomar, tem mais ou menos, eu acho que a pandemia foi, né, 2021. Vamos calcular aí, pós-pandemia, ela começou a se reerguer novamente. E uma das casas que foi essencial nesse processo foi a Opium, junto do Drag Battle, um concurso que acontecia na casa, né? E isso trouxe um movimento muito grande de artistas drags que estavam parados voltarem e outros novos surgirem. E aí, com isso, foi crescendo a cena. Apesar de que me assusta muito que os cachês, eles estão, se não mais baixos, o mesmo de quando era em 2009. E isso é algo que é bastante, assim, preocupante, é difícil, é compreensível. Eu também sou produtor, então eu entendo como é que funciona. A gente não consegue, muitas vezes, cobrar um ingresso justo, principalmente quando a gente se fala de espetáculo. Quando a gente ainda fala de balada e ter alguma drag performando, ainda assim, como tem uma rotatividade grande e tem um consumo de bebida maior, a casa consegue muitas vezes pagar um pouco mais o cachê. Se a drag ainda for DJ, melhor ainda, que ela vai conseguir ter um valor maior agregado. Agora, com espetáculos, que é mais o que eu gosto de produzir, é muito difícil, porque realmente o ingresso acaba sendo muito barato. Como as pessoas estão paradas assistindo o espetáculo, não tem um consumo tão alto de álcool, então acaba que a casa ela também fica num impasse de como conseguir fazer isso se tornar sustentável para os 2 lados. Então, onde eu consegui, né, chegar num lugar de ter um retorno financeiro foi justamente de entrar na parte dos editais. E daí, através dos editais via pública, eu consigo trazer um investimento. Claro que eu vou fazer muito menos projetos. Antes eu fazia todo mês um espetáculo, agora eu vou fazer 2 projetos no ano. Mas assim eu consigo continuar me expressando e também tornando mais sustentável, né? E fala um pouquinho dos editais, como tu se inscreve, para quem está nos assistindo, o que pode pesquisar e como é que funciona. Vou falar então de uma ferramenta que é maravilhosa para ajudar nisso, que é a inteligência artificial. Ela, quem foi que me ajudou? Eu era muito daquele artista, não, a inteligência artificial vai acabar com o artista, eu não quero saber disso. Mas até que um dia eu quebrei meu braço
E aí eu precisei de ferramentas de acessibilidade para escrever um projeto. Na época eu tive um incentivo muito de um amigo que é artista, ele falando, vai, faz, tu tem potencial, ele acreditou muito em mim, ele me deu o apoio. Então, nesse processo, eu descobri quanto a ferramenta ela pode auxiliar. Então, tu consegue pesquisar editais através da ferramenta, pedir para ela pesquisar editais que estão abertos. Tu pode utilizar ela para fazer a leitura do edital, para descobrir que tipo de projeto quer fazer. Isso pode ser diferentes ferramentas, né? Hoje eu uso diferentes. Eu uso o ChatGPT, eu uso o Perplexity, eu uso o Cloud, eu uso o Notebook LM, então são várias ferramentas aliadas para poder, uma faz a pesquisa, a outra ela vai desenvolvendo mais o conceito do projeto. E eu acho que o ponto mais importante é não fazer sozinho. Que sozinho eu acho que às vezes pode ser um pouco desmotivador, assim. Mas tu ter uma pessoa que incentiva, eu acho que é muito importante. Na verdade, a primeira pessoa que me incentivou nisso foi uma cliente, artista, que me contratou para o projeto dela. E ela é uma artista e ela também é doméstica. E ela aprendeu sozinha a escrever editais. Ela não tem formação de nível superior. E eu sempre achei que esse lugar era só um lugar de pessoas acadêmicas com mestrados e doutorados. E eu achava que eu era muito burra para estar nesse lugar. Então, a partir de ver ela conquistando os sonhos dela, colocando o espetáculo dela com os poemas dela no palco, e mais o incentivo desse outro amigo, eu comecei a entrar nesse universo. Tive já 2 prêmios, né, que eu ganhei. E agora já abriu mais não sei, né, quando que vai ser lançado isso aqui, mas tem mais um ciclo aberto. Já estou também na produção de outro projeto. Esse vai ser junto do meu coletivo e a gente também está esperando aí mais aprovação de um no Rio Grande do Sul, que vai ser o primeiro em produção em outro estado. Olha, que legal. E me diz uma coisa, como que as pessoas podem ficar sabendo dos editais? É importante estar seguindo a Fundação de Cultura Catarinense. A Fundação Franklin Cascais de Cultura Catarinense, ela divulga esses editais. Tem alguns perfis também no Instagram que eles são voltados a divulgar esses editais. E também, dentro daqui do eixo da Grande Florianópolis, a gente tem um grupo que é a Setorial de Cultura. Então, o pessoal também faz reuniões para poder cobrar, né, do governo e que eles realmente façam as coisas acontecerem, e também divulgam os editais ali. Então, assim, tem que ter muito QI, que é o QI indica. Entendi. Articular sua rede, sabe? E rede de pessoas que queiram crescer junto, assim. Eu sempre que eu vejo algo, eu reposto, porque eu quero muito que o máximo de gente possível artista tenha seu trabalho remunerado. Eu não acho que as pessoas vão ser meus concorrentes. Eu acho que não. Eu acho que a gente escreve o projeto. Claro que tem que estar a ver com pautas que estão mais em evidência, né? A gente pode utilizar, por exemplo, a ODS como algo de base também, que são... eu não lembro agora a tradução certinha disso, mas são 30 coisas que o governo coloca como pautas importantes para a transformação social. Então, isso também é importante a gente estar pensando que é um projeto para transformação social, né? Eu vou pegar contigo os links depois e aí eu colocar aqui embaixo na descrição do vídeo para ajudar outros artistas e também informar, né? Voltando na questão que a gente teve um devaneio que não deixou de ser político, né? Ser drag é um ato político? O que tu acha? E como tu equilibra a necessidade de ser comercial para pagar as contas, né? E com a essência política e artística? Não tem como, é político. A gente está aqui fazendo esse podcast, já é algo político. A gente colocar, né, o nosso corpo no mundo é já um ato político. Então, ainda montado de drag, tem outras camadas.
E com o Paulão foi aonde eu consegui me adaptar um pouco mais. Porque ainda essa adaptação, que seja ele se tornando um agroboy, a versão dele manezinho, ou a versão dele mais social ou mais metaleiro, eu consigo ir para diferentes versões dele e ainda achar muito divertido. Então, com ele, eu consegui me adaptar um pouco mais às necessidades do mercado, porém, ainda sou um corpo de vulva, fazendo uma arte que ainda é mais marginalizada do que a arte drag queen. Então, ainda é difícil ocupar alguns espaços. Então, a forma de eu conseguir ocupar mais ainda foi trabalhando e me dedicando mais aos bastidores. Então, para mim, é onde eu realmente consegui trazer mais esse equilíbrio, assim, de poder ainda continuar trabalhando com arte. Então, não necessariamente eu fico só no palco. O palco eu uso como um lugar também para conhecer pessoas e poder expressar também uma parte de quem eu sou. Mas eu também invisto muito na parte dos bastidores, em estratégias, para que eu possa ainda continuar vivendo de arte. E para fazer a coisa acontecer, não dá para ser sozinho, né? Então, essa é a parte da reciprocidade. Sempre dá e tá recebendo em troca. E aí, nas oficinas que tu ministra, de maquiagem especialmente, qual o erro mais comum de quem tá começando a se maquiar, a se montar também? Eu acho que o processo de maquiagem é bem interessante, porque hoje eu tive esse processo, né, de me maquiar para essa live, porque eu pensei, não posso ir sem maquiagem. Eu trabalho com maquiagem, apesar de eu gostar de viver sem maquiagem. Eu falei, vou de maquiagem porque, né, trabalho com maquiagem, dou aula de maquiagem, então eu tenho que estar com a cara maquiada. Mas que maquiagem é essa? Quem é mística enquanto pessoa não binária? Como que se expressa na maquiagem? E eu percebi que é algo que eu ainda não explorei tanto. Eu passei esse tempo explorando muito mais as minhas maquiagens enquanto drag e ainda estou aprendendo um pouco mais sobre essa maquiagem. E aí, dentro das oficinas, eu acho que talvez o erro seja a pessoa não estar aberta a explorar. Eu acho que para quem tá começando tem que experimentar, porque foi a sensação que eu tive quando eu tava maquiando. Eu lembrei de como era quando eu comecei a trabalhar com maquiagem lá na Contém um Grama. Eu adorava pegar todos os produtos e experimentar, como se fosse um processo de pintura, de desenho. Era pura experiência, sem um objetivo de querer chegar em algum lugar. Eu entendo que quando a gente tem um trabalho, a gente não pode ficar ali 3, 4 horas se maquiando, porque isso cansa. E aí depois você ainda vai ter que fazer show, você vai ter ainda fazer mais outras coisas. Mas tirar esse momento para se experimentar, se conhecer e entender o que é aquilo que te expressa, isso acho que seria o maior acerto. Eu acho que o erro seria você não parar esse tempinho para fazer isso. E o que a persona mística te permite dizer ou fazer que a pessoa por trás da maquiagem não conseguiria? Essa é bem pessoal e polêmica. Nossa! O que me permite... Eu acho que de todas, ela me permite eu me sentir uma pessoa linda, maravilhosa e gostosa. Muito bom. Acho que é bem simples, assim. Porque quando eu tô de Paulão, quando eu tô de deusa mística, eu me sinto a pessoa mais linda e maravilhosa do universo. É uma forma de expressão, isso é incrível. Eu me sinto, acho que, digamos, imbatível. Quando eu tô realmente dentro dessa persona, eu sinto que eu realmente consigo conquistar as coisas que eu quero. Ela ameniza todas as inseguranças que eu tenho no meu dia a dia. Então, eu acho que, inclusive, eu utilizo das minhas próprias personas para lembrar que eu consigo chegar nesse lugar quando eu também preciso dessa coragem, preciso me sentir seguro, né, para poder entrar em algum lugar. Então, às vezes, eu vou usar, por exemplo, a minha caveirinha. Eu vou usar alguns símbolos, a parte da bruxaria,
Então eu vou trazer o coraçãozinho delicadinho. Então eu vou trazendo esses pequenos detalhes para conseguir me sentir mais seguro de ocupar os espaços. É muito legal. Nossa, eu fico assim arrepiado do quanto essa coisa dos símbolos fortalecem, né? A gente como ser humano também, e culturalmente existe aí desde sempre. E aproveitando o gancho, qual a tua definição de arte e por que a transformação, seja na maquiagem ou na performance, é central para tua expressão? Acho que é um pouco disso que a gente estava falando, né? Mas vamos lá, vamos aprofundar. Eu acho que para mim a arte, se eu fosse traduzir em uma palavra, seria expressão. E é a expressão de emoções, principalmente para mim, né? Eu utilizo diferentes linguagens, eu escrevo poemas, escrevo contos, e muitas vezes essas escritas são para lidar com emoções que eu estou tentando processar. Então, para mim, eu acho que a arte é muito desse lugar de o artista estar querendo expressar algo que ele não consegue colocar em palavras que são normativas, assim, entendidas. Eu tenho até um poema que eu falo sobre isso, porque eu não consigo, às vezes, demonstrar o afeto e o amor da maneira como algumas pessoas, elas demonstram. E muitas vezes eu pareço uma pessoa muito fria, muito distante, mas é porque eu me expresso de outras formas. E isso também vem de um lugar do entendimento da minha própria neurodivergência. Então, eu acho que a arte, ela me dá voz. Então, a arte também pode ser isso, essa voz que ela dá pra gente. Agora, a segunda parte eu já esqueci. Porque a transformação é central para tua expressão, que eu acho que é muito o lugar onde a gente estava falando dos símbolos que te deixam mais seguro e tudo mais. Para mim, não existe, não. Eu acho que drag faz parte da minha identidade. É algo louco, eu já conversei isso com uma amiga e ela também tinha essa mesma percepção de que talvez para algumas pessoas a arte drag ela pode ser entendida muito no lugar de personagem. E talvez até algumas pessoas façam como um personagem. Mas como ela se atravessa muito no meu caso, de muitos artistas drags, em quem eu sou, ela quase que se torna parte da própria identidade mesmo, assim. É intrínseco a quem a gente é. E como tu vê a arte drag evoluindo no Brasil nos próximos anos? Especialmente com maior visibilidade e a discussão sobre a diversidade. Olha, eu sou uma pessoa um tanto quanto otimista, mas não fico cega às coisas que estão acontecendo. Mas eu espero mesmo, assim, pelas movimentações que a gente tem visto no cenário político, que ainda tem um espaço que a gente ainda precisa ocupar muito mais, mas eu vejo que já está abrindo debate sobre muitas coisas que antes a gente não falava. Muitos debates sobre gênero, sobre sexualidade. A gente está vendo, né, algumas conquistas aí, inclusive, em relação a conseguir combater a misoginia, né? Então, a gente está vendo algumas mudanças acontecendo e tudo isso afeta, sim, a arte drag. Porque a arte drag, ela é uma arte que ela é política, independente se a pessoa tá lá e vai se montar de algo que seja super padrão, ainda assim aquilo já é um ato político. Porque ela já tá saindo desse lugar do que as pessoas esperam dela, né? Vai ser algo sempre mais... A drag é algo mais exagerado, mais inflado, né? E eu tenho uma visão de que isso vai crescer. A chegada do Drag Race Brasil é algo que permitiu, por exemplo, algumas participantes a fazerem uma tour pelo Brasil. Então, e é muito interessante que um grupo daqui, a Joy Studios e a Nova Era, eles trabalharam dentro dessa tour, e isso é fantástico de ver pessoas aqui próximas, gente conseguindo conquistar isso. Apesar de em Porto Alegre ter fechado o Workroom,
que era uma das grandes casas de drag do Brasil, eles se tornaram uma produtora e eles também estão querendo levar para outros lugares do Brasil a produção deles. Então, eu tenho articulado e conversado com outros artistas que fazem drag que estão buscando muito essa construção coletiva e também buscando editais. Então, já tem articulação com o pessoal de Coletivo King, de Salvador, com de São Paulo. Então, a gente está sempre nessa comunicação para poder conseguir crescer, né? E aí, dentro disso, para que isso também continue crescendo, esse ano eu assumi um trabalho, vai ser o meu único trabalho voluntário deste ano, que é dentro do projeto. Uma vitória para um artista, né? Uma vitória. Esse projeto é o Projeto Purpurina. Eu vou estar o projeto que eu participei e ganhei em primeiro lugar na segunda edição. Eu vou estar nos bastidores da produção do próximo concurso. Então a gente está aí trabalhando, a gente vai lançar também algo diferente esse ano, eu acho que eu não posso falar, então quando vai sair não sei, mas eu não posso já falar, mas vai ser muito legal, eu acho que também vai ter um impacto muito bom para a cena, e a minha ideia é de, além de poder estar num lugar para poder me expressar, né, ainda continuar vivendo o King, já que eu decidi estar produzindo menos espetáculos e focar só naqueles que são em editais. Esse eu acredito que ele vai ajudar a ter uma visão maior de drag king, porque a gente vai ter uma figura drag king como co-host do concurso. Olha, legal. E é uma pessoa de vulva nos bastidores, criando o regulamento, criando a parte do briefing, então com uma visão que vai contemplar e respeitar todos os corpos, né? Não que as outras pessoas não façam, são pessoas também que são bastante conscientes, mas da minha experiência, em diversos lugares que eu já estive, é sempre importante que a gente tenha uma pessoa de vulva num lugar onde a gente entende que a arte drag ela ainda é muito mais forte entre homens cis gays, mas é muito importante que tenha uma pessoa de vulva ali dentro para poder trazer algumas pautas que às vezes elas são esquecidas. Eu acho assim, ó, eu tava pensando agora que tu tava falando, e o quanto a gente tá chegando no final da nossa entrevista, e o quanto quando eu tenho trocas com artistas como tu, assim, eu sinto que, cara, eu não sei nada do mundo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender mais, porque é uma troca muito boa, é uma troca muito admirável, assim, e eu me sinto inspirado. E me boto no meu lugar, né, de humildade de dizer, ó, eu não entendo sobre isso, mas eu não entendo profundamente sobre isso, só que algumas ações a gente sabe, não, isso não tá legal, isso não é legal, e o que eu posso fazer em relação a isso, né? E a lição mais difícil que eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre na tua jornada e experiência. E aí, qual foi a lição que tu aprendeu sobre aceitação e pertencimento na tua jornada como artista não binária e drag? A lição mais difícil é que muitas vezes você não vai ter espaço e você vai precisar criar eles. Acho que esse foi o ponto, assim, em alguns lugares eu fiquei num período de raiva, assim, principalmente às vezes eu batia muito mais, não, eu tenho que entrar aqui, não. Chegou um momento que eu falei, inclusive, sabedoria de pombagira, você esteja aonde te querem. Se não te querem ali, sai dali. Vai para outro lugar, não fica gastando energia, batendo de frente. Se uma porta tá fechada, vai por outro caminho. A encruzilhada é feita de vários caminhos, então a gente escolhe outro caminho, vai lá, bate na porta, não querem abrir, vai para outro. E acho que esse é o aprendizado de entender que sim, algumas portas vão estar fechadas, assim como tem portas que para mim estão abertas, que para outras pessoas não estão, né? Então a gente vai entendendo isso e vai com consciência construindo esse caminho, pensando em si. Não é egoísta a gente pensar em si, acho que também isso é muito importante. Nesse momento que eu tô da minha carreira, eu tô num momento de reestruturação, alinhando, buscando uma rotina saudável para quem eu sou, principalmente depois de ter descoberto o meu diagnóstico, que é algo recente, eu descobri realmente esse ano, a questão da neurodivergência, e entender que a gente não vai salvar todo mundo,
mas que só o fato de a gente estar sendo quem a gente é, e mostrando isso para o mundo, isso já inspira muita gente a também conseguir se expressar. Então, acho que esses são os ensinamentos assim mais difíceis. Tu falou sobre criar a própria oportunidade, né? Qual dica ou ensinamento tu tem para os artistas ou o pessoal que está nos ouvindo, né? E para criar uma oportunidade, criar os próprios espaços. Cara de pau. Tem vezes que é isso mesmo, sabe? Você vai lá, bota a sua persona drag e vai. Simples assim, né? Ela pode não estar esteticamente aqui. Às vezes eles usam algum símbolo, alguma coisinha ali para te dar essa energia e tu vai. Vai na cara e na coragem, porque realmente tem vezes que não dá. Claro que eu não posso negar que eu tive pessoas maravilhosas no meu caminho, que também me deram a mão e foram junto comigo, assim como eu também faço questão de retribuir isso, e isso vem um entendimento muito de ser bruxa, né? Desse compartilhar o conhecimento para que você não cresça só sozinho, você cresça, as pessoas que estão ao seu entorno também cresçam, né? Então eu acho que é isso, é na cara e na coragem, vai. Primeira vez que eu performei na Opium, depois que eu voltei da minha carreira, foi a dona olhou para mim e viu que eu era muito diferente, eu fui completamente montada, dancei bem extravagante assim na festa, ela falou, eu quero que você faça um show aqui. E eu fui. Foi horrível esse show, mas todo mundo adorou. Hoje eu olho e eu penso, meu Deus do céu, mas Mas isso. Por quê? Porque a autocrítica do artista é uma coisa... Não, foi totalmente despreparado. Foi a primeira vez que eu fiz um show de striptease. Entendi. Experiências, né? Mas eu me diverti horrores. E é isso, sabe? Eu acho que a partir dali, eu acho que também uma coisa que né? Às vezes a gente se apega muito no perfeito, mas principalmente nesse lugar que eu gosto muito de performar com a minha drag queen, é um lugar que recebe muito o imperfeito. Ele recebe muito o estranho, ele recebe muito tudo aquilo que tá fora da norma, porque o que importa é a coragem de você se expressar. Sim. Literalmente ele recebe o que é mais humano em ti, né? E isso é sensacional, é inspirador ouvir tu botando pra fora o que mais de imperfeito tem na tua vivência, né? Até porque, abrindo já para finalizar aqui, né, já que eu já abri esse tema, que o strip, na verdade, ele é a coragem, né, de você estar colocando totalmente para fora o que é. Então eu gosto muito de olhar, eu estudo muito tempo, né, aí já tenho uns 4 anos e pouco estudando o erotismo, e ele é muito menos sobre sexo e muito mais sobre coragem, sobre ser quem sobre muitas coisas, inclusive eu me politizei a partir daí. Então, é isso. Mais uma mensagem, alguma mensagem especial para quem tá nos ouvindo, Mística? Eu acho que sim. Não, tenho sim. Porque foi uma coisa que eu pensei muito forte, continua mesmo que você tá se achando uma bosta. Porque esse sentimento é constante. Você vai conquistar coisas, lembre de celebrar quando você conquista, mas esse sentimento de que muitas vezes você não tá fazendo algo bom, de que não tá sendo suficiente, ele vai estar ali. Só não desiste. Sim. Use ferramentas, converse com pessoas que gostem, tenham afinidades, porque daí quem puder fazer terapia, faça terapia, porque isso ajuda muito. É um sentimento constante, talvez, não sei se alguém não tenha, mas muitas pessoas que eu converso sentem isso, então é para não desistir. Vai. Isso aí. Quero agradecer a presença, quero agradecer a transparência de mostrar a tua vivência da forma mais crua e genuína possível. Eu gostei muito da troca, tô até muito reflexivo, saio desse episódio muito reflexivo, né? E te agradeço muito por estar aqui, bem-vindo à Cultura Cosmo, novamente. Obrigado, eu amei mesmo muito, eu adoro falar sobre
processos criativos, porque eu amo saber muito sobre os processos das outras pessoas e eu me entendi melhor a partir de também entender os outros. Então, eu acho que essa troca, isso que você faz aqui é extremamente importante para as pessoas que estão assistindo, para mim. Eu tô saindo até meio... Agora, pensando melhor, eu tô desestabilizado com esse episódio, na verdade. Mas vamos seguir em frente. Muito obrigado para todo mundo que tá nos assistindo. Esse foi mais um episódio do Via Like Talk. Até a próxima.